live nesta página maravilhosa, meus amores! E hoje é segunda-feira, hoje é dia de live de alta frequência para prosperar, como nós começamos nossa segunda-feira aqui no Mundo de Pérola, pra gente poder prosperar, porque no Mundo de Pérola só não prospera quem não quer. Oi, Carla, sua linda, seja bem-vindo à Alta Frequência para Prosperar. Aqui a gente já começa a semana em alta energia, tá? Mas como eu sei que todo mundo aqui também gosta de uma fofoca, tem gente que quer saber o que está acontecendo, eu vou começar antes de a gente falar do que a gente veio trazer hoje, que é você se sente rico e como isso influencia na sua prosperidade. Eu vou falar um pouquinho das coisas que estão acontecendo por aqui, porque, gente, amanhã, não sei se vocês sabem, é o Portal 33. Essa live está sendo feita no dia 2/3. Amanhã é o Portal 33. Portais energéticos, quando a gente fala mensais, um deles muito poderoso é quando os dias, os números se repetem. No caso, amanhã, 3/3. E amanhã é um portal de alinhamento poderosíssimo para você se alinhar com a prosperidade. Porque o número 3 ele é um número que fala sobre comunicação, ele fala sobre alinhamento emocional e alinhamento entre corpo, mente e espírito. Então ele é um portal poderosíssimo para a gente se alinhar com a prosperidade de verdade. A gente tem que aproveitar muito esta energia para se alinhar com a nossa verdade. E nós estamos em eclipse lunar, a gente está sofrendo regência, assim, tipo, influência de eclipse lunar, de eclipse em virgem. Então a gente tem que saber como aproveitar essas energias, porque é muito portal energético para a gente se alinhar com a nossa verdade e deixar aí o que não serve mais. E para isso, amanhã eu vou abrir o tratamento de portal, como é tradição por aqui, né? Todo mês nos portais eu faço um tratamento energético para a gente aproveitar essa energia para prosperar, é o tratamento de ativação de prosperidade. E nesse mês especificamente, para aproveitar essa abertura desse portal poderoso, para abrir para um novo ciclo de materialização e também para limpar as cargas energéticas que vieram com o carnaval, junto com a ativação de prosperidade, vai ter limpeza energética sim. Então, se você quer fazer parte desse tratamento de prosperidade para fazer essa limpeza coletiva de questões negativas que estão te impedindo de prosperar e também ativar sua prosperidade, fala eu quero, comenta aqui comigo que eu te dou mais detalhes de como faz para participar, tá bom? Mas bora lá! Agora, comentando um pouquinho sobre essa energia do portal, para ajudar a gente a aproveitar essa energia, eu resolvi trazer esse tema, você se sente rica? Bom dia, maravilhosa! Você se sente rica? Esse é algo fundamental para a gente analisar. Por quê? Aqui eu falo muito sobre prosperidade. Eu falo uma coisa muito importante, gente. A prosperidade, ela nasce do invisível, ela nasce da sua energia. E algo que faz a sua energia subir ou baixar é a sua emoção. E a maior parte das pessoas que me procuram para prosperar, para aumentar o fluxo financeiro, que às vezes ainda não está da forma como ela quer, a pessoa já prosperou bastante, mas ainda quer mais, e ela não sabe o que fazer para se conectar verdadeiramente com a abundância, aquela coisa que flui. E a primeira coisa que é interessante é, você se sente rica? Quando você se preocupa, se sentir rica, e é importante falar isso, se sentir rica não depende de quanto dinheiro você tem na sua conta. Bora lá, eu vou dar um exemplo muito simples assim, para a mulher vai entender. Vamos supor que você, como eu, ame uma maquiagem. Eu até esqueci, eu ia trazer aqui, não esqueci de trazer. Ame uma maquiagem. Para você, faz diferença você usar uma maquiagem cara de uma maquiagem barata? Por exemplo, vamos usar aqui uma Bruna Tavares de uma Ruby Rose. Faz diferença para você quando você usa? Você se sente diferente? Você se sente pobre com um e rico com outro? É algo, oi Simone! Oi gente que tá chegando aqui. É algo para você dizer. Você se sente rica com um e pobre com outro? Com uma maquiagem mais cara ou mais barata? Ou você se sente rica independente do que você esteja usando? Essa é uma sacada que eu quero falar para vocês. E eu não tô aqui para fazer aquela questão de, relaxa, acabamos de começar. Acabamos de começar o papo aqui. Também é uma maquiagem. E por que eu tô falando isso? Porque tem gente que fala para mim, Pérola, eu no momento eu queria ter dinheiro para comprar aquilo. Então eu me sinto triste porque eu não posso comprar aquilo. Ok, todos nós queremos mais coisas, mas você se sente rico pelo que você tem? A maior parte das pessoas não se sente rico pelo que tem. E aí é que gera a sensação de pobreza que atrai o quê? Mais pobreza. Gente, o universo é matemático. Vamos falar sobre isso. O universo ele é matemático. 1 mais 1 é 2.
A tua emoção, ela é um dos combustíveis que vai criar a prosperidade e a riqueza. Se você se sente pobre, é como se você estivesse dizendo para o universo, eu sou pobre. Então o universo vai olhar e falar, se ela se sente pobre, eu tô dando coisas para ela consegue comprar coisas. Porque a pessoa que fala para mim, Pérola, eu consigo comprar, mas não consigo comprar o que eu quero, mas não valoriza o que comprou, é como se você falasse pro universo, você me permite ter coisas legais, mas não faz sentido para mim. Não faz sentido. Então o universo vai falar, se para ela o que ela tem não faz sentido, então a gente não entrega mais. Daí acontece aquele fluxo que as pessoas falam, Pérola, as vendas travaram. Eu atendo muito empreendedor. Daí a pessoa tá vendendo, tá fazendo, e daí a venda travou, diminuiu, começou a arranjar problema, o dinheiro começou a dar problema e o dinheiro que entrou vai começar a sair. Isso acontece por quê? Porque você não se sente rico. Você não se sente rico. E sentir rico não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com como é que você lida com o que você tem na mão. Hoje, por exemplo, para fazer essa maquiagem, eu tenho maquiagens de todos os preços. De verdade, eu amo maquiagem. Então, como eu falei, quando eu falei de Ruby Rose e de Bruna Tavares, por exemplo, são marcas que eu consumo. Eu consumo tanto uma Ruby Rose quanto uma Bruna Tavares, quanto marcas assim que tipo, eu gasto, eu invisto dinheiro em maquiagem. Mas eu gosto de comprar diferentes tipos de marca. E eu me sinto linda, tanto com uma quanto com outra. Óbvio, eu não vou negar que quando eu uso uma maquiagem mais cara, às vezes eu falo, cara, isso aqui, bora, ai que tudo, bora lá. Não vou falar que não. Mas eu me sinto rica, independente da maquiagem que eu vou usar. Eu me sinto bonita. Eu vou olhar no espelho e vou falar, caramba, que maquiagem legal. Exatamente, agradecer pelo que já tem. Porque se você se sente pobre, só porque você não consegue comprar o que você quer, você nunca vai conseguir comprar o que você quer e sustentar aquilo. Porque não é sobre comprar o que você quer. Você vai conseguir dinheiro para comprar o que você quer se você se planejar. Todos nós conseguimos isso. O problema é sustentar uma vida com um padrão a mais do que o nosso. Sustentar depende do quê? Depende de você saber aproveitar o que você tem, porque quando chegar mais, você vai conseguir sustentar aquilo. O segredo da vida não é fazer dinheiro, é sustentar. Porque você pode ver, eu atendo empreendedora que às vezes fala para mim, Pérola, eu ganho muito, mas o dinheiro entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Por quê? Existe um rombo energético ali. Existe algo que você fala, nossa, parece inexplicável. Porque se você não sabe aproveitar o que você tem, gerenciar o que você tem, por que o universo te daria mais? A conta não fecha, gente. A conta não fecha. As pessoas querem mais dinheiro, mas elas não conseguem lidar com o que tem. Daí o universo vai falar para você, pra que eu vou te dar mais? É a mesma coisa. Eu quero. Pra que eu vou te dar mais se você não consegue lidar com o que já tem na tua mão? É irrelevante se é caro ou se é barato. A questão é, você sente aquilo incrível? Você pode ver, tem gente que você vai falar, caramba, fulano ganha menos do que eu. Mas como é que consegue ter uma vida melhor do que a minha? Como é que consegue viajar? Como é que consegue, parece que é mais feliz? Como é que as coisas parecem que rendem mais na mão desse fulano que ganha menos do que eu? Não faz sentido. É porque existe um desvio energético e provavelmente ele começa na sua emoção. Eu ouvi uma história de uma terapeuta que eu achei muito interessante. Esse não foi nem casos meus. Tem alguns casos interessantes também meus, mas essa foi uma história que vai ter também. Que a pessoa, tipo, ganhava muito dinheiro, mas muito, muito dinheiro. Sabe? E o dinheiro não sobrava na mão dela. Não sobrava de jeito nem maneira. E ela falou, não sei o que acontece. Eu ganho dinheiro, o dinheiro não fica na minha mão. Daí, na hora de fazer essa leitura energética de entender o que estava acontecendo, ela entendeu que qual era o problema? Ela tinha um problema no casamento. E ela ficava naquela coisa. Ela se enganava porque, tipo, uma forma dela continuar com um casamento que não fazia mais sentido para ela era não ter dinheiro na mão. Então ela não se permitia ficar com dinheiro, porque se ela tem dinheiro, ela pode sair de casa a qualquer momento. E aquele casamento acaba. Às vezes, não é o dinheiro que está impedindo você, é algo emocional, algo que você está sentindo às vezes com relação ao dinheiro ou em alguma outra área da sua vida que está fazendo você se sentir escasso, está afetando o dinheiro. No caso, ela se sentia escasso no casamento.
Só que o casamento, ela atrelou, se eu tiver dinheiro, eu consigo sair de casa. Então, ela sabotava a entrada de dinheiro dela. Gente, é muito mais comum do que parece. Você pode falar, Pérola, parece bobagem. É muito mais comum do que parece. Eu conheço pessoas, agora eu vou contar casos meus que eu atendi. A pessoa, uma empreendedora maravilhosa, mas muito boa no que ela fazia. E o dinheiro não entrava. Entrava e saía. E aquela sensação de escassez, de não tenho, de não posso. Daí eu fui fazer a análise energética para entender como é que a gente faz para equilibrar esse fluxo financeiro na tua vida. E o que aconteceu no caso dela? Ela tem uma família que é uma família que é sugadora. Então é aquela família que ela tem dinheiro, eles vão pedir. Eles vão lá, eles acham que tem obrigação de sustentar. Então, por que ela não se permitia ter dinheiro? Por que dinheiro sempre faltava? Porque se ela tiver dinheiro, ela sente que ela tem obrigação de dar o dinheiro para a família, de sustentar aquela família. Então, inconscientemente, ela se sabotava, porque se ela é escassa, se ela é pobre, ela não tem dinheiro, ela não tem obrigação de dar dinheiro para o resto da família. Então, o dinheiro dela estava travado por conta disso. Daí a gente fez um processo e deu uma melhorada nessa situação, porque ela se abriu para entender que é um posicionamento dela. Ela dá o dinheiro para a família se ela quiser, mas ela não tem obrigação de fazer isso. Então, a gente estava nesse processo justamente de limpar as cargas familiares para que ela se abrisse para verdadeiramente ser próspera e merecer aquele dinheiro, se sentir rica e não ter medo de perder aquele dinheiro para a família. Por isso que a pergunta que eu abri a live é: você se sente rica? De verdade? Presta atenção no como você se sente rica. Aqui, olha, perfeito. Olha quanta ficha caindo. É sobre isso. Essa live de segunda-feira, toda segunda-feira, meio de meio, eu estou aqui pra gente, para vocês olharem. Por que o dinheiro ainda não vem da forma que pode vir? Por que em algum momento parece que o dinheiro travou? O dinheiro trava por conta do sentimento. Gente, eu atendo muitas empreendedoras. Meu foco maior, meu público maior são de mulheres empreendedoras. E é fatal. A maior parte das vezes, quando dá alguma oscilação na prosperidade, é algo emocional que gerou aquilo, que gerou a escassez, que gerou a falta. Porque às vezes não é o que você sente sobre o dinheiro, mas é o que você sente numa área da sua vida que afeta. Eu tô atendendo uma pessoa que ela teve uma crise financeira muito forte por conta do quê? Do luto, da perda de um parente querido. Porque o que aconteceu? Principalmente para empreendedor, que nós temos que fazer esse fluxo girar. Porque entenda, se você tem um trabalho fixo, o seu dinheiro vai vir porque você tem um contrato. Desde que você arque com a responsabilidade do contrato, aquele dinheiro ele é certo. Você pode aumentar ele fazendo alinhamentos energéticos para abrir o seu campo de possibilidades. Mas para quem é empreendedor, num primeiro momento, a fonte vem do quê? Do seu empreendimento. Então, o que acontece? Para a gente que faz o próprio dinheiro, a gente tem que estar alinhado para esse dinheiro abrir. Toda vez, eu sempre falo, isso é um exemplo pessoal, toda vez que alguma coisa dá errado, no sentido de fluxo de dinheiro, é porque eu desestabilizei emocionalmente. É fatal. Porque o emocional, ele é um combustível para a prosperidade, ele é um dos pilares para o dinheiro fluir. Quando o dinheiro trava, existe alguma questão emocional que está mal trabalhada. Oi, Titi! Gente, é fatal. Wagner, como é que você tá? Então observa como é que você tá se sentindo na tua vida, no teu dinheiro. Porque às vezes não é o dinheiro, que nem essa pessoa que eu falei. Ela perdeu um ente querido muito importante para ela, mas muito importante. Então, e ela não estava sabendo lidar com isso. Tanto é que ela sentou comigo, explicou como é que estava acontecendo. Eu falei para ela: o seu fluxo travou por conta do luto. É um sentimento de luto muito forte. Então, ela tanto é que travou os recebimentos de dinheiro. Travou quem tinha que pagar, não pagou porque travou. É como se, gente, a energia, ela é um fluxo. É aquela coisa, as emoções são importantíssimas, né, Titi? É um fluxo as emoções. É como se fosse um rio. As emoções é como um rio. Aqui, olha, tipo, a água fluindo. Quando você tem uma emoção negativa, é como se tivesse aqui, o rio tá fluindo e tal, é como se aparecesse como se fosse um tronco, uma barreira, e aí trava e de ir. Só que quando trava, você tem um objetivo, só que o objetivo tá aqui. Então, ela não consegue vir
para fazer com que o teu objetivo se realize. Então, quando tem algo negativo, é como se acontecesse isso. O fluxo da prosperidade, que é um rio, ele fica batendo, 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 batendo num muro. E uma hora, pode ser que esse muro realmente desmorone e flua. Só que o que acontece? Você esperar que esse muro rua é muito tempo, é muito esforço, é muita coisa. Por isso que a gente faz tratamentos energéticos, a gente faz limpezas, alinhamentos emocionais, a gente faz você ressignificar o que você viveu, porque toda vez que a gente faz uma limpeza energética, é como se a gente pegasse esse muro e a gente fosse abaixando ele para a água fluir, para concretizar o teu objetivo, para o dinheiro vir. É isso que um tratamento energético faz. Ele tira a barreira que está impedindo o fluxo de fluir. Entende? Por isso que quem está no tratamento de ativação de prosperidade do Portal 33, que começa amanhã, a gente vai fazer uma limpeza energética profunda e 15 dias de ativação de prosperidade no teu campo para justamente fazer o quê? Baixar essas barreiras. Limpar essas cargas emocionais que estão pesando, essas cargas ancestrais que estão pesando. Porque, gente, não adianta. Se você não está prosperando como você deve, tem algum bloqueio. Seja um bloqueio emocional, como é o que eu estou focando aqui, um bloqueio energético, um bloqueio espiritual, um bloqueio mental, um bloqueio de autoestima. São 5 bloqueios que eu considero bloqueios básicos. Gente, você tá falando que tá vermelho aqui é de lip tint, tá? Era lip tint manual e não saiu porque ele é muito pigmentado. É sobre isso. Então, vocês têm que entender. Bloqueio energético, emocional, espiritual, mental, de autoestima e ainda tem o comportamental, tá? Comportamental que é o que você tá fazendo com todos esses bloqueios? Como é que você tá agindo? Tem o comportamental. Vamos ver aqui que o pessoal tá falando, limpando, harmonizando e trazendo a gente para o centro novamente. Uau, exatamente isso. Porque às vezes as pessoas perguntam, eu que trabalho muito com energias, né? Com essas questões, por que é importante? Porque a gente trabalha na causa raiz do que está impedindo você de prosperar. Tem gente que eu atendo, que eu fico assim, que a pessoa fala, Pérola, eu tô 10 anos travada nisso. A gente tá há meses que eu não consegui resolver em 10 anos. Por quê? Porque a gente limpa a raiz do problema. Quando você encontra um profissional que sabe o que está fazendo, a gente limpa a raiz, a gente acha as causas ocultas do que está travando aquela prosperidade, aquele relacionamento. Eu já encontrei casos, como eu falei, 10 anos, a pessoa estava travada há 10 anos no mesmo ponto. Faz terapia, faz uma série de coisas, até outras questões energéticas, e a vida parece que sempre tem algo que não vai. Por quê? A causa central não foi resolvida. Mas quando você encontra um profissional que sabe ler, entender, fala, isso aqui, a gente vai lá e te ajuda a tirar. E quando a gente tira, desde que você faça a tua parte e se alinhe com o fluxo, as coisas vão. E o que é a sua parte? É fazer como eu tô falando aqui. Você se sente rica? Porque não adianta nada, gente. O meu trabalho não é milagre. As pessoas contratam uma pessoa como eu, que é uma pessoa que trabalha com energia, com espiritualidade, achando que eu vou fazer um milagre na sua vida. Eu não vou. Eu vou tirar um bloqueio. Se você não se alinhar, o universo vai continuar falando e não aprendeu nada. Continua igual. Por quê? Como eu falei, é como se tivesse uma barreira. Então, eu vou lá com o meu trabalho e eu tiro a barreira. Legal, tirei. Mas você continua se sentindo pobre. Você continua se sentindo escasso. Você continua sem aproveitar a vida como o presente que ela é. A vida vai olhar para você e vai falar, tá, não tem barreira. Mas ela também não tá se movimentando. Não tá se alinhando. Tá achando que vai vir do céu, que vai vir de graça. Não é que as coisas não aconteçam de forma fácil. Elas acontecem, mas você tem que acreditar que elas podem acontecer de forma fácil. A vida, ela é como eu falei, é um cálculo matemático. Para a vida ser fácil, você tem que acreditar que ela pode ser fácil. E essa é uma das maiores dificuldades do ser humano. Porque todo mundo fala, a vida é difícil, prosperar é difícil, ganhar dinheiro é difícil. É mentira. Gente, é real, é mentira. E eu posso falar isso porque quanto mais eu acredito que a vida é fácil, mais fácil eu ganho dinheiro. Quanto mais eu elevo a minha autoestima, que é o primeiro passo,
mais eu ganho dinheiro. Porque a vida se torna difícil se você acredita que ela é difícil. E entendam o que eu vou falar. Eu não tô falando que a vida não vai ter dificuldade. A vida vai ter dificuldade. A vida vai ter dificuldade, você vai ter problema, você vai ter coisa para resolver, você sempre vai. Mas a dificuldade não é igual a vida difícil. As pessoas confundem isso. Uma vida leve não é uma vida sem problema. Não é isso. Vida leve é simplesmente que as coisas fluem. O problema vem, mas você consegue resolver. O problema aparece, mas você fala, legal, o problema apareceu. Como é que eu saio daqui? Eu vou fazer isso. E as coisas se resolvem. Por quê? Você não fica presa no problema. Uma vida leve é isso, não é uma vida sem problema. Uma vida fácil é isso, não é uma vida sem problema. Uma vida sem problema não existe. O que existe é uma vida onde você tem o sentimento de riqueza e de leveza, de que você fala, a vida é incrível, você fala, o problema vai vir? Vai. Eu vou me frustrar, eu vou ficar louca da vida, claro que eu vou. Eu fico, gente, eu fico brava, eu tenho raiva. Mas o que acontece? Eu não me permito ficar ali. Eu sei como a vida funciona. Quanto mais eu ficar ali, mais a minha vida vai travar. Então o que eu faço? Ok, como é que eu limpo isso? Eu estudei para isso. Eu estudei para me limpar. E quando eu não consigo fazer isso sozinha, eu aciono alguém que faça. Porque eu não faço tudo sozinha. Gente, eu tenho 3 mentores. Um de espiritualidade, um de negócio e um de abundância. Fora questões outros profissionais que eu procuro quando eu preciso. Porque eu sou o meu maior investimento. Enquanto você não for o seu maior investimento, você não vai prosperar. É a primeira parte, você não vai prosperar. Aquela coisa, só vive no negativo. Exatamente. Se você é uma pessoa que só vive no negativo, é por isso que a sua vida é travada. Não é porque o mundo é ruim. É porque você está se programando para a vida ser difícil, gente. É real, é simplesmente assim. Porque o universo é matemático. 1 mais 1 é 2. Se você vibra no negativo, é o negativo que vai vir. Se você vibra no positivo, é o positivo que vai vir. Mas você pode estar me dizendo, Pérola, eu faço frases positivas todos os dias e a minha vida está pesada. O que você está sentindo? Não é magia. Não é um botão que você clica e tudo muda. É um alinhamento, como eu falei. Emoção, energia, pensamento, autoestima, comportamento, como é que tá essa engrenagem? E tudo isso gera energia. O invisível, ele nasce disso, a prosperidade nasce desse alinhamento, sabe? Eu faço assim porque é uma engrenagem, é como uma roda que gira. Daí o que acontece? Quando você tá aqui e você começa a vibrar no negativo, é como se tivesse uma pedra que começasse a fazer isso aqui, ficar assim, ó. Mais devagar, devagar, e trava, e trava, e trava. Até que uma hora a pedra sai e volta. Só que daí tem outra pedra que você coloca e trava, e trava, e trava. Por isso que tem a gente que tem a sensação que fala, nossa, eu tô indo, daí parece que eu travei e dei 3 passos para trás, porque é isso, é a negatividade que entra e trava, trava, trava. Daí para reorganizar isso, você tem que ir para trás para tirar aquilo e ir. Vocês estão entendendo? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Problemas vamos ter até o final. Essa é a nossa evolução. Exatamente como a Carla falou aqui. A Simone está falando, escolha consciente, ok, está aqui. O que eu vou fazer com isso? Exatamente. A prosperidade, ela é uma escolha diária, gente. Eu tenho um mantra na minha mentoria de alinhamento de prosperidade, que é o seguinte, autoestima e prosperidade. Eles são comprometimentos diários. Não é isso, não é uma vez na semana, não é todo dia. Você tem que escolher ser próspero e você tem que escolher se amar todo dia. Se você não escolher todo dia, vai travar. Porque é a mesma lógica do banho. Você não toma banho todo dia? Se não toma, tá aí uma dica interessante. Se você não toma banho todo dia para se manter limpo, por que com a tua prosperidade e autoestima não é igual? Porque com a tua energia seria diferente. As pessoas pensam na energia como um mundo à parte, como, eu estou aqui, o mundo espiritual está lá distante, lá no alto, lá no céu, junto com a minha energia. Não! A tua energia está com você, a tua energia é você, a tua energia forma você.
Ela faz parte de você 24 horas por dia. A cada segundo do teu dia, a tua energia, ela é você, ela forma você, ela mostra a qualidade da tua energia, determina se você vai ser próspero ou não, porque é isso que mostra onde é que você está indo. Ela é o teu GPS. O teu GPS é a tua energia que está indicando. Agora veja bem, se você é uma pessoa que cuida da tua energia uma vez na semana, uma vez por mês, ou que nunca cuida, para onde o teu GPS está apontando, criatura? Para onde? É isso que eu quero trazer. É essa live de alta frequência para prosperar, vocês entenderem que vocês têm o poder na mão de vocês para ser próspero, mas vocês têm que se alinhar com isso. Não adianta só querer. Querer, as pessoas falam, querer não é poder. É verdade e é mentira. Querer não é poder, porque se você só querer, realmente nada funciona. Mas, se você quer e você se alinha com isso, querer é poder sim. Querer não é poder quando ele é simplesmente uma palavra vazia. O pensamento positivo, ele é uma base para prosperar. Só que se for só o pensamento positivo, ele não dá em lugar nenhum. Por isso que tem muita gente que tem pensamento positivo que não prospera. Porque não leva isso para a vida, é um momento do dia fala, eu sou rico. Daí o resto do dia é reclamando do que tem, do que não tem, do dinheiro, da conta que entrou, que teve que pagar. Gente, uma coisa muito boa para mostrar se você se sente rico ou não, de verdade, você tem que pagar uma conta. Como é que você sente quando você paga uma conta? Você sente que legal, tenho dinheiro para pagar essa conta. Ou, não acredito, saiu dinheiro da minha conta. Eu que tava tão bonito, agora o dinheiro caiu. Oi, Danusa, minha mestra. O dinheiro saiu da minha conta, não. Ou, putz, esse mês eu só vou conseguir pagar isso aqui, eu não consigo pagar o quanto eu queria. Qual opção você ficou na última conta que você pagou? Você agradeceu porque você se sentiu feliz porque você tinha aquele dinheiro? Você ficou triste porque o dinheiro saiu? Ou você ficou triste porque você não tinha dinheiro suficiente para quitar todo o que você tinha ali? Meus amores. Oi, Terezinha. Meus amores. Quando você paga uma conta, mostra como você está lidando com a prosperidade. E eu sei que você vai falar, mas pera, o dinheiro está saindo. Como é que eu vou ficar feliz se o dinheiro está saindo? Você tem que ficar feliz porque você tem o dinheiro para pagar. Porque quando você não tem o dinheiro para pagar, é uma tristeza enorme. Porque você vai ficar em débito. Gente. Oi, Danusa, que bom ter você aqui. É uma honra. Gente, eu honro muito os meus mestres. Eu tenho muitos mestres, graças a Deus. A Danusa é uma delas, ela tá aqui me honrando. Tem cursos excelentes, inclusive, no YouTube. Maravilhosa. Nos ajuda muito a trabalhar com as energias, com o reiki. Eu honro muito você. Honro muito todos os mestres. Tenho 2 mestres aqui na minha live, o Titi, a Danusa. Gratidão por essa honra. E, gente, vocês precisam se alinhar. A prosperidade é um alinhamento. Então, como vocês se sentem com relação ao dinheiro, aos relacionamentos, vai pesar muito. E como eu falei, Perola, mas eu pago conta, eu me sinto mal mesmo porque o dinheiro saiu e eu não sei se o dinheiro vai entrar. Daí algumas falam, vocês falam, se você não sabe que o dinheiro vai entrar, é por isso que você se sente pobre, escassa. Porque quem se sente rico sabe que o dinheiro vai entrar. Gente, esse é o segredo. É sobre isso, né? Concordo plenamente com você. O segredo é o quê, gente? Se você é a pessoa que não sabe se o dinheiro vai entrar, é por isso que você não prospera como você quer. Porque a prosperidade é o que você sente. Se você sabe que o dinheiro vai vir, não interessa de onde. E é aqui que muita gente se perde. Por quê? Mas Pérola, o dinheiro só pode vir dali. Quem foi que disse isso? Gente, eu vou contar a história para vocês entenderem, ou para vocês entenderem a enormidade do universo. Eu atendo na minha mentoria mulheres que querem potencializar as suas prosperidades. A minha mentoria ela é um programa avançado para fazer o quê? Os desbloqueios energéticos e espirituais necessários para que a prosperidade se abra. E a maior parte das pessoas que eu atendo são mulheres e empreendedoras que por algum motivo ainda não estão alinhados da forma que querem.
Eu estava atendendo uma mulher empreendedora maravilhosa e a gente estava fazendo os desbloqueios da prosperidade dela, porque ela queria um posicionamento X, ela queria ganhar mais por mês e tal, enfim. A gente chegou num momento de desbloqueio de prosperidade, a gente foi fazendo vários processos, até que chegou num processo em que a gente viu que uma coisa que estava travando ela era um problema de relacionamento. Porque, como eu falei, muitas vezes não é sobre dinheiro, é sobre alguma área da sua vida que tem um problema que está refletindo no seu financeiro. Atentem, como eu falei, ela me contratou para melhorar o dinheiro na questão profissional. Ok. Ao fazer o alinhamento energético, ao romper esse laço que estava atrapalhando o fluxo dela, em 4 dias ela ganhou um carro e liberou uma herança que estava na justiça há anos para sair. E por quê? Porque Pérola é milagreira? Não! Porque estava no campo dela que ela tinha dinheiro para receber e que esse carro poderia vir. Só que tinha uma pedra, como se tivesse uma pedra gigante que falava, cara, enquanto isso aqui tiver aqui, o dinheiro não vai vir. Eu tirei, as coisas começaram a vir. Por quê? Não é sobre o dinheiro vir do trabalho. Ele pode vir de qualquer lugar, se você estiver aberto para receber das infinitas possibilidades. O carro nem estava no radar dela. Não é que ela, nossa, para ela, não, eu sentei, eu mentalizei um carro. Não estava, mas deram um carro para ela. Essa questão desse dinheiro estava na justiça há tempo e não saía de jeito nem maneira. Saiu. Por quê? Porque os empecilhos que impediam o dinheiro de vir saíram de lá. E o dinheiro veio de uma forma maior do que ela tinha pensado em ganhar no mês do planejamento para o trabalho. Mas por quê? Porque quando eu estava trabalhando com ela, eu falei, o teu problema não é o trabalho, é porque você está tentando escolher de onde o dinheiro vem. Você não está aberta para as infinitas possibilidades, você está aberta só para o dinheiro vir daqui. Enquanto você ficar com foco que o dinheiro só pode vir daqui e você tiver um fluxo de travamento nesta área, você bloqueia o dinheiro de vir de todas as outras ordens. Então a gente abriu o receber dela para qualquer lugar, não só para o trabalho. E ela ganhou mais dinheiro do que ela teria ganhado só pelo planejamento do que ela pensou para aquele mês. Vocês conseguem entender isso? Não é sobre o dinheiro não vai vir de um planejamento. Ele vem de um planejamento, sim. Mas quando você se abre para receber de todo e qualquer lugar que o universo pode te conceder e você limpa o que está bloqueando, acontecem umas coisas loucas. Tem coisa que eu só conto para mentorado, para aluno, para pessoa que eu atendo mais próximo, porque tem coisas que é surreal que acontece. Só que é o quê? Tem que ter consciência que se você deixar a prosperidade vir de qualquer lugar, ela vem de qualquer lugar. Tem gente que ganha dinheiro, parece loucura? Parece, mas ganha. Por quê? Porque está aberto para receber. Você está aberto verdadeiramente para receber? Você se sente rica o suficiente para receber o dinheiro de toda e qualquer forma? A maior parte das pessoas falam que sim, mas na verdade é não. Quando alguém oferece dinheiro para ela, ela nega. Eu vou falar, gente, é muito real o que eu tô falando aqui. Você fala, Pérola, quem é que dá dinheiro? Tem gente que dá dinheiro, gente. Eu vou contar uma história bem legal. Isso é uma história que aconteceu na minha família, tá? Uma história que aconteceu na minha família. Eu não vou dar nomes, mas eu vou contar o contexto. Uma pessoa da minha família queria fazer um aniversário. Só que a gente estava num momento em que não dava para reunir pessoas, tipo pandemia, coisas desse tipo. E o que ela resolveu fazer? Para poder aproveitar com as pessoas os aniversários, sem que te desse algum problema, mas que pudesse aproveitar aquele momento, ela falou, olha, eu não consigo ter uma festa aqui, mas eu vou te enviar isso aqui, dinheiro, para você comprar, tipo, era um doce, alguma coisa, para eu sentir que você tá comemorando comigo esse aniversário. Tudo bem? Teve gente que falou, que legal, maravilha, e topou. Teve gente que não topou. Mas não é porque não ama a pessoa, porque tem crença com relação a dinheiro. Dinheiro não pode vir fácil. Então, falou, ai, não precisa, não, obrigada. Tem gente que nem respondeu, tem gente que achou legal, mas não aceitou, por quê? Crença com relação a recebimento de dinheiro fácil. Se você tem na tua programação energética, como eu chamo, que dinheiro só vai vir de forma difícil, se alguém aparecer com uma oportunidade, mesmo que seja legítima e fácil de você ganhar dinheiro, você não vai aceitar.
Eu sei, eu já passei por isso. Antigamente, tipo, eu disse não para propostas, porque você fica com medo, né? Como é que o dinheiro vai vir fácil? E hoje, quando eu aprendi a receber, eu falo, não, eu aceito. Óbvio que a gente vai ver se é liso, vai ver se é tudo bonitinho, óbvio que a gente vai ver isso. Mas se é uma pessoa que tá agindo de boa fé, eu aceito. E coisas extraordinárias acontecem. E eu não tô falando só de dinheiro, não, tá? É presente, é evento. Tem gente que nega isso. Eu, por exemplo, eu ganho coisas e eu negava essas coisas. Porque antigamente eu tinha o fluxo do dinheiro travado, mas o do presente não. Eu aceitava receber presente, mas eu não aceitava receber dinheiro. Essa é uma coisa também. Às vezes, você acha que a tua prosperidade está travada, mas é que você travou uma forma de receber prosperidade. Porque existem vários tipos de prosperidade e várias formas. Presente também é dinheiro, gente. Por quê? Teve um investimento ali. Eu era uma pessoa que eu tinha uma crença muito forte em receber dinheiro. Dinheiro fácil. Mas eu aceitava receber presente. Então eu recebi uns presentes muito bons, mas eu não aceitava receber dinheiro. Então também é qual é o teu termômetro do receber quando você sente dinheiro. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. O meu marido tem um processo de anos da empresa que faliu. Olha aí. Olha aí, bora alinhar com isso. Minha querida, vou sair porque tenho que dar uma aula. Beijo, Danusa. Foi um prazer ter você aqui. Prosperidade e fartura para todos nós. Maravilhoso. E, gente, é sobre isso. A gente tem que entender como a gente se sente com relação a dinheiro. Por isso que eu perguntei, eu abri. Você se sente rica? E quando eu falo rica, é sobre isso. Como você se sente sobre você, sobre dinheiro, sobre o que você tem, sobre o que você ganha? Sobre dinheiro, qual é o teu sentimento sobre dinheiro? Você tem asco, você tem repulsa, você tem gratidão, você tem amor? Porque se eu falei, por exemplo, amor ao dinheiro e você travou, isso mostra um motivo muito forte do porquê você está com questões financeiras. Dinheiro é só uma forma de troca, gente. Dinheiro não é algo demoníaco, dinheiro não é uma coisa ruim, ela é uma moeda de troca. E se você tem problemas com uma moeda de troca, você tem problema para receber. Se você tem problema para receber, o dinheiro vai travar para vir. É simples assim. Não tem outra coisa. É simples assim. Por isso que muito o sentimento ele é um termômetro muito forte de como você está lidando com o dinheiro. Então, a partir de hoje, alimente-se o sentir rica. E o sentir rica é as coisas que você tem. Você ter gratidão genuína por poder ter aquilo, mesmo que não seja o que você ainda quer viver. Mas se você tem, você aproveitar aquilo da melhor forma possível. O lugar onde você mora. Gente, eu conheci uma pessoa que a prosperidade dela não estava como ela merecia porque ela não honrava o lugar onde ela morava. Olha que louco. A casa, hein? Eu não tô nem falando pessoas. A casa, a moradia. Como ela reclamava muito do lugar onde ela morava, dos vizinhos e tudo mais, não apreciava, ela não conseguia abrir uma possibilidade de ir para um lugar melhor, porque ela não honrava aquele espaço. A prosperidade ela se abre verdadeiramente, a prosperidade que a gente sustenta para crescer quando a gente honra o sistema que a gente tem. A gente fala muito de honra no sistema familiar, né? Nas constelações. Eu sou consteladora também. O que as pessoas não entendem é que o universo funciona também pela honra em todos os sistemas, não só no sistema familiar. Você tem que honrar o que você tem para poder ter mais. Oi, Thaís, sua linda! Você precisa disso, se conectar com a gratidão, com apreciar. Então é você se sentir rica, não é você ficar falando eu sou rica. É importante você trazer isso para o teu vocabulário, mas é você sentir que você pega. Eu lembro de uma coisa que é muito engraçado, porque eu sempre fui assim desde criança. Eu sempre fui a criança que valorizou muito qualquer coisa que eu ganhasse. Não interessa se era caro ou se era barato. E com o passar da vida, eu dei uma amortecida nisso. Quando eu entendi sobre o fluxo da prosperidade, eu voltei a trazer essa alma de criança que se felicita por qualquer coisa que recebe, porque sabe que aquilo é algo bom. Você tá se felicitando, você fala, não era isso, né? Ou, não é tão legal, né? Quando você lida com a vida com, não é tão legal, você vai travando o fluxo da prosperidade. Porque não é sobre o
quanto aquilo vale financeiramente, é o quanto aquilo impacta. Como eu falei, não interessa se você está usando uma maquiagem de R$ 10 ou uma maquiagem de 200. Óbvio que é legal se você pode pagar de 200, mas se a de 200 te faz se sentir por algum motivo melhor do que a de 10, é isso que está errado. É por isso que não prospera. Por quê? Você tem o direito de ter coisas incríveis e mais caras, mas não é a coisa ser cara que define que você é rica. É como você se sente por ter aquela coisa. Seja ela cara ou barata. É que nem comida. Gente, é uma coisa muito louca. Eu fiz aniversário agora, né? No sábado. Eu tô muito feliz, inclusive. É mais um ano de vida, é mais um ciclo. Eu tô emocionadíssima. Eu amo fazer aniversário, sabe? E primeiro, quando você faz aniversário, você agradece por ter um novo ciclo ou você fica triste porque você tá ficando mais velha? É uma coisa básica pra você sentir. Eu sempre gostei de fazer aniversário e eu tô emocionadíssima porque é um novo ciclo que se abre. E tem gente que fica triste porque é um ano de vida a menos. A diferença entre ser rico e ser pobre começa aí. Como é que você lida com a vida? Eu lido como uma oportunidade. Se você lida com um dia a menos, isso mostra escassez. Eu aproveitei o meu aniversário da forma que eu quis e eu me sinto muito grata e feliz ao Criador. Eu preciso ir num restaurante chique para ser feliz? Eu gosto. Mas eu fiz tudo na minha casa, mas eu comi do bom e do melhor na minha casa. Porque foi uma escolha. Eu amo um salmão, foi um salmão maravilhoso, meu arroz negro, o meu, o meu espumante francês, porque eu adoro. Eu gosto de bebidas, eu gosto de um bom vinho, seja ele francês, chileno, argentino, nigeriano. Eu gosto de vinho bom, gosto de vinho caro. Mas se eu não tivesse a condição financeira para bancar tudo isso, eu teria curtido igual. Eu tinha um bolo maravilhoso da Sodier, incrível, delicioso. Se eu tivesse feito o bolo, eu mesma teria curtido do mesmo jeito, porque não é sobre o que eu posso pagar, é sobre como eu me sinto pelo que a vida me dá. Não é sobre o que eu posso pagar, é sobre como eu sinto sobre o que a vida me dá. E quanto mais eu valorizo, mais dinheiro eu ganho. Não é só sobre ser hipócrita, é sobre você curte. E eu tava parando pra pensar, isso foi incrível, meu bolo tava maravilhoso. Eu tava, curti horrores, claro, tava delicioso. Mas se fosse eu que tivesse feito o bolo, eu ia curtir menos? Não, eu ia curtir. Por quê? Porque é meu aniversário e eu tive a oportunidade de comer um bolo de chocolate no meu aniversário. Óbvio, não vou falar que o sabor ia ser o mesmo, porque apesar de eu já ter sido confeiteira, porque eu já fui confeiteira mesmo, eu não tenho o nível de uma confeiteira do Sodier. Não vou mentir. Então, a nível de sabor, não seria igual. Mas a nível de felicidade por poder comemorar o meu aniversário, seria. Seria. É sobre isso. O se sentir rica é sobre isso. Como é que você tá lidando com a vida? Você tá lidando, é meu aniversário, eu não pude fazer isso aqui. Ou é meu aniversário, caramba, eu aproveitei o melhor que eu podia nas condições que eu tinha. Sim, meu aniversário foi no sábado. Obrigada, sua linda. Sim, meu aniversário foi no sábado. Eu faço dia 28 de fevereiro, gente. Meu aniversário foi no sábado. Tanto é que tem gente que eu demorei pra responder. Eu geralmente nem respondi domingo. Eu respondi de domingo porque no sábado eu foquei mais em curtir. Porque sábado, o meu aniversário é o dia que eu me permito fazer o que eu quero. Sempre foi assim. O meu aniversário é o meu dia. Então, eu me permito fazer o que eu quero no meu aniversário. Então, geralmente, eu dou as sumidas maiores. Ontem, então, eu dei, como eu não consegui sumir completamente, eu fiquei um pouco ontem. Domingo, eu também dei algumas questões assim, que eu geralmente dou uma sumida de domingo pra preservar minha energia. Mas ontem eu respondi algumas pessoas e tal, porque no sábado eu não fiz isso. Pra curtir o meu dia. Então, a vida é sobre isso. Não é sobre o que você ganha simplesmente. É sobre como você lida com o que você tem. Porque se você não lida bem com o que você tem,
você não consegue se abrir para ganhar mais. E se você quiser começar a se alinhar com esse fluxo da prosperidade de uma forma leve e segura, amanhã tem o Portal 33 e eu vou começar o meu tratamento coletivo de prosperidade, tá bom? O tratamento coletivo de prosperidade, ele é um tratamento de 15 dias. Mensalmente, nos portais, que são os números repetidos, eu faço esse tratamento coletivo para ajudar esse grupo a se alinhar. Ele é um tratamento offline, eu envio no grupo de WhatsApp, no primeiro dia, o que o grupo está trabalhando, né? Eu trabalho com temáticas mensais. Esse mês a gente vai trabalhar com limpeza energética. Então, no primeiro dia, eu abro a mesa de prosperidade, porque é feito por uma mesa radiônica, e eu abro uma mesa de limpeza de densidades energéticas, né? De bloqueios energéticos e espirituais. Então, a gente faz primeiro essa limpeza coletiva, ativa a prosperidade, e nos 15 dias seguintes, diariamente, eu vou colocando no grupo mensagens para vocês alinharem a mente de vocês. Porque, como eu falei, não adianta eu mexer na energia se eu não te der orientação como eu tô dando aqui para você se convidar à prosperidade diariamente. Então, são 15 dias alinhando com a prosperidade, e no final eu dou um presente para quem tá no grupo, que é a gente faz um encontro ao vivo de fechamento do que a gente abriu no portal. Então a gente faz um alinhamento junto coletivo, que é uma delícia. É o único encontro ao vivo que tem, porque tudo o resto é offline. Você acompanha o grupo na hora que você quiser, se você quiser. Tem gente que nem acompanha o grupo, sabe? Tem pessoas que fazem tratamento, que acompanham o que podem, e tem gente que fala pra mim, Pérola, eu quero parte, mas eu nem vou entrar no grupo, e eu super respeito, porque as pessoas vão fazer se conectar da forma que elas estejam abertas. É sobre isso. Então, se você quiser o link da inscrição, meus amores, eu estou com o problema do meu link da inscrição, tá? Já tô falando, mas eu tô atendendo todo mundo no 1 a 1. No Instagram tem no link da bio, você clica lá na página, já dá direto comigo no WhatsApp. Quem está aqui no TikTok, conversa comigo no WhatsApp, vai lá, para quem quiser conversar comigo. Tem até no link da bio, tem o meu WhatsApp lá. Conversa comigo, eu vou trazer 1 a 1 para o tratamento, porque deu um erro no link. E a prosperidade é sobre isso. Quando acontece o inesperado, como é que você age? É óbvio que eu me desesperei no primeiro momento, porque, né, o pessoal querendo comprar e dando problema no link, mas depois eu falei, vamos voltar pro manual. E tá tudo certo. Porque a prosperidade não é dar tudo certo, é o que você faz. Até quando tudo der errado. Eu continuo vendendo, e você? Eu continuo vendendo. E é isso. Vamos encerrando aqui. Ah, peraí, pessoal, que minha cunhada também fez aniversário no sábado, fez 70 anos, e ela presenteou os familiares com um café colonial. Ai, que delícia! Que cunhada maravilhosa! Olha, 70 anos de um café colonial. Quando eu chegar lá, quem sabe, hein? Vou pensar. Quando eu chegar aqui, ou até antes, né? Um café colonial. Ai, gente, que chique, Terezinha, sua cunhada. Falando nisso, galera que tá no grupo de prosperidade, que eu tô vendo gente do grupo de prosperidade do Portal 33 aqui na live, eu vou mandar mensagem pra vocês hoje. Porque o tratamento começa oficialmente amanhã, mas vocês sabem que eu tô mandando umas coisinhas, umas mensagens dos oráculos pra vocês e tudo mais. Então eu vou mandar mensagem pra vocês, porque quem chega antes sempre ganha mais. Então eu vou conversar com vocês hoje. Fica sossegado que vai ter presente lá no grupo. É isso aí, Titi, boa. É sobre isso, né, Titi? É sobre a gente se virar com o que a gente tem. E é isso, meus amores. Eu geralmente tiro uma mensagem dos oráculos no final, mas, meu amor, meus oráculos deram uma sumida hoje aqui. Impressionantemente, hein? Porque Pérola é a louca dos oráculos. Mas eu vou trazer uma mensagem da carta que eu tirei no grupo de prosperidade no sábado. Né? Porque eu gosto muito, e foi uma carta com uma mensagem impactante que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, que é a carta do meu oráculo Dançarino Cósmico. O Dançarino Cósmico, ele é um oráculo que fala justamente sobre você dançar com o fluxo da vida. E a carta que eu tirei para o grupo de prosperidade no sábado foi a carta de celebrar as conquistas e celebrar as evoluções. E a mensagem desta carta, ela fala justamente sobre você está celebrando o que você conquista, a vida que você tem, a sua evolução, seja ela pequena. Porque às vezes as coisas não estão fluindo na sua vida, não é porque nada está acontecendo, é porque você não tem olhos para reconhecer o que está acontecendo. Uma pequena mudança pode fazer a diferença de consciência. Por exemplo, você não conseguiu mudar um hábito de reclamar, por exemplo. Um hábito de reclamar que está destruindo muito a tua prosperidade, mas você reconheceu e você falou, calma. Você falou, calma, não é assim. Eu sou uma pessoa valorosa. Para algumas pessoas isso é um nada, mas esse passo que pode parecer minúsculo
Mesmo que você não tenha conseguido mudar, você fez um passo para se propiciar a mudança. E a maior parte das pessoas não valoriza isso, ela só valoriza o que foi conquistado. Mas se você não valorizar o mérito que você conseguiu fazer, por exemplo, de reconhecer e fazer uma atitude para quebrar esse ciclo, as coisas nunca vão mudar. Então, celebre o que você tem, as suas conquistas, e celebre os seus movimentos. Porque quando você celebra tudo que você conquista, seja ele grande ou pequeno, o fluxo da prosperidade se abre. É isso, meus amores. Que bom que vocês gostaram. Quem não entrou no tratamento de prosperidade ainda dá tempo, ele vai ficar aberto até amanhã ao meio-dia, tá? Então é amanhã, porque depois do meio-dia é a hora que eu paro, eu vou listar todo mundo que entrou para justamente fazer as limpezas energéticas, as ativações, porque assim, não é um relatório coletivo, não tem não tem algo individualizado, porque ele é um tratamento coletivo, mas cada um recebe o que precisa. Dentro do coletivo, cada um recebe o que precisa. É um trabalho que eu faço com muito cuidado, com muito amor. Ele leva um tempo para ser feito. Então, a partir do meio-dia, as inscrições se fecham para que eu possa contabilizar todo mundo, colocar todo mundo na mesa e começar os tratamentos, que a gente vai ficar 15 dias juntinhos. É isso aí, meus amores. Um grande beijo e a gente se vê na quinta-feira, nas lives, porque na quinta-feira lá no YouTube tem o Fofocas Terapêuticas, hein, meus amores? Toda quinta-feira, às 7 horas, nós temos Fofocas Terapêuticas comigo, em alguns momentos com um convidado, e nesta semana nós temos uma convidada maravilhosa que estava até aqui, que é a Thaís, que a gente vai falar sobre o Akasha. Segura essa. Você fala, pera, o que é o Akasha? Vem descobrir, porque essa informação muda a tua vida e a tua prosperidade. A gente vai explicar justamente um pouco sobre o Akasha e como ele pode impactar a tua vida. Você saber lidar de uma forma positiva com o Akasha. Um beijo, meus amores. A gente se vê nos conteúdos aqui diariamente e na live de quinta-feira. Tchauzinho. Beijos.